E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos resolver os exercícios sobre quadriláteros notáveis, certo? Aula passada, vocês viram a teoria, fizeram resumos e agora vamos aplicar essa teoria. Exercício 1. Sendo QC o conjunto dos quadriláteros convexos, represente utilizando o diagrama de Venn os seguintes conjuntos: T, conjunto dos trapézios; P, conjunto dos paralelogramos; R, conjunto dos retângulos; L, conjunto dos losangos e Q, conjunto dos quadrados. Então, o exercício nos diz para representar, através do diagrama de Venn, esses quadriláteros. Lembramos que para fazer o diagrama de Venn, a gente deve construir uma curva fechada simples para representar cada conjunto. E dentro dessa curva, o que a gente vai imaginar? Que está todos os quadriláteros que a gente definiu. Então, logo a princípio, ele pede QC o conjunto dos quadriláteros convexos. Como a gente sabe que os quadriláteros convexos podem ser quaisquer, exceto esse tipo de quadrilátero aqui, que é não convexo, por conta daquela propriedade que se a gente escolher dois pontos determinados e traçar um segmento de reta, esse segmento de reta fica fora, lembra? Então, esse é não convexo. A gente só vai tratar dos convexos. Então, vamos fazer a primeira curva fechada, simples. E essa curva aqui, a gente vai falar que ela representa, só vou apagar aqui para colocar o nome dos quadriláteros, que são os quadriláteros convexos. O que significa? Você tem que abstrair muito isso. Você deve imaginar que dentro dessa curva caibam todos os quadriláteros que sejam convexos. Então, esse exemplo aqui, que parece a asa delta, ele teria que ficar aqui fora mesmo. Agora, aqui dentro dos quadriláteros convexos, você poderia colocar qualquer tipo de quadrilátero que não tenha essa propriedade aqui dos dois pontos e o segmento estar fora. Tudo bem? Então, já fizemos a curva pelo diagrama de Venn que representa os quadriláteros convexos. Próximo conjunto de quadriláteros. T, conjunto dos trapézios. Lembra que para ser um quadrilátero notável, a característica fundamental dele é ter um par de lados paralelos, pelo menos? Então, vou fazer uma outra curva fechada, simples, dentro dos quadriláteros convexos. Por quê? Porque todo trapézio é quadrilátero e é convexo. Então, a gente tem que colocar dentro, porque ele está contido, né, esse conjunto, nos quadriláteros convexos. Eles pedem para a gente representar com a letra T. Então, vamos colocar a letra T aqui. Ou seja, dentro dessa curva cabem todos os quadriláteros que são trapézios. Esse é um exemplo, ó. Eu tenho a base maior e a base menor que são paralelas, tá? Então, esse tipo de quadrilátero fica aqui dentro. Um tipo de quadrilátero que não fica aqui dentro é um que não tem dois pares de lados paralelos, ó. Esse aqui é um exemplo que eu fiz. Esse lado e esse não são paralelos, nem esse, tá bom? Então, bora continuar o nosso diagrama de Venn. Ele pede também que representemos por P o conjunto dos paralelogramos. Então, eu vou fazer uma curva fechada simples dentro dos trapézios. Por quê? Porque todo paralelogramo, filho de Deus, ele é trapézio. Por que ele é trapézio? Porque ele possui dois pares de lados paralelos. E se ele possui dois pares de lados paralelos, ele também possui um. Por isso que ele também é considerado trapézio, ó. Olha o paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Belezura? Vamos ao próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto R, que é dos retângulos. Então, o retângulo é paralelogramo, porque ele possui dois pares de lados paralelos. Portanto, ele estará dentro do conjunto P, de paralelogramo. Vou colocar para cá o conjunto dos retângulos. Vocês já vão entender por quê, meus queridos. Qual é a característica que fala, ó, esse cara é retângulo, esse quadrilátero é retângulo. É todo polígono, é todo quadrilátero que possui os quatro cantos retos. Basta eu falar isso e eu já vou estar assumindo que ele é paralelogramo, que você vai ter os pares de lados paralelos, tá? Então, aqui vai ficar o conjunto dos retângulos dentro dos paralelogramos.
Mas nós temos também o conjunto L, que é o conjunto dos losangos. Para um quadrilátero ser losango, o que ele precisa mesmo, meus queridos? Ele precisa ter os 4 lados com o mesmo comprimento. Não precisa ter os ângulos iguais. Mas a pipa, tipo a pipa, ela tendo os 4 comprimentos iguais, ok. Lógico que a gente tem algumas pipas que não procede isso, não tem os 4 lados iguais. Mas a figura losango precisa ter. Nós vamos fazer o diagrama de Venn com uma intersecção. A gente já vai entender por quê, ó. Então, esse é o conjunto dos losangos. Os losangos ficam dentro dos paralelogramos. Sabe por que os losangos não ficam dentro dos retângulos? Eu dei um exemplo aqui, ó. Esse losango tem os 4 lados iguais, mas não tem os 4 cantos retos. Então, eu não posso colocá-lo inteirinho dentro do grupo dos retângulos. Mas tem um cara que tem todos os lados iguais e tem todos os ângulos retos. Esse cara é o quadrado. Esse é o quadrilátero notável que tem 2 características importantíssimas: 4 cantos retos e 4 lados iguais. Portanto, o quadrado, ele é retângulo e ele é losango, mas nós não podemos desenhar um conjunto de quadrado nos losangos e um conjunto de quadrados nos retângulos. Então, a gente vai pôr o conjunto Q de quadrado entre os dois, porque ele pertence aos dois. Tá certo, meus amores? Então, representamos o diagrama de Venn dos quadriláteros notáveis. É imprescindível que vocês utilizem para os próximos exercícios esse diagrama, tá bom? Para poder julgar como verdadeira ou falsa algumas alternativas. Tá certo? Espero que tenham entendido, meus queridos. Beijos!